Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais um Acordar com a Palavra, que bom ter a sua companhia. Eu sou a Adriana Guzmão e o Acordar com a Palavra são instantes dos primeiros dias do ano, do primeiro mês do ano, em que eu compartilho pelas redes sociais a leitura de trechos da Palavra de Deus. Este ano de 2025, nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. Hoje nós leremos o capítulo 6. Eu convido você a buscar a sua Bíblia. Primeiro você pode ouvir a minha leitura e depois fazer a leitura na versão que você tem em casa, ou você pode fazer a leitura junto comigo. Vamos à leitura de hoje? Capítulo 6 de Eclesiastes. Vi outro mal debaixo do sol, e ele pesa bastante sobre as pessoas. O caso em que Deus dá a alguém riquezas, prosperidade e honra, não lhe falta nada do que deseja, no entanto, Deus não lhe concede a possibilidade de usufruí-la e um estranho tira proveito delas. Isso é desprovido de sentido, mau e doentio. Suponha que um homem se tornou pai de 100 filhos e viva muitos anos sem ter prazer na vida. Então, mesmo que ele viva para sempre e por isso nunca seja sepultado, afirmarei que lhe seria melhor ter nascido morto, pois a chegada do natimorto é algo vão, e sua partida ocorre na escuridão. Seu nome é esquecido, coberto pela escuridão. E apesar de nunca ter visto ou conhecido o sol, ele está mais contente que o pai de 100 filhos que nunca se divertiu, ainda que vivesse 1000 anos 2 vezes. Acaso não vão todos para o mesmo lugar? Mais uma vez a gente vê uma visão, né, do sábio, uma reflexão um pouco pessimista, né? Que paralelo a gente, no nosso contexto hoje, fica pensando que reflexão é essa, né? Dizer que um natimorto não é lembrado, dizer que um natimorto não tem nome, pensar nessa questão, né? Como é que a pessoa pode ter riqueza, pode ter prosperidade e é melhor estar morto do que estar vivo, né? Mas uma das coisas que ele fala aqui, né? Que é um mal debaixo do sol, e aí ele vem e coloca logo no começo do capítulo 6, o caso em que Deus dá a alguém riqueza, prosperidade e honra, não lhe falta nada do que deseja, no entanto, Deus não lhe concede a possibilidade de usufruí-la, e um estranho tira proveito delas, né? Tanto da riqueza quanto da prosperidade dele. E aí, ele vem batendo nessa tecla, né, das questões de você trabalhar e não usufruir daquilo que você, por aquilo que você lutou, de não desfrutar, de não ter prazer, de não conseguir, né, ter o mérito, desfrute das suas conquistas. Então, mais uma vez, nós temos aí o sábio refletindo sobre isso, nos colocando para pensar, né? Como é que pode alguém ter tantas coisas e não conseguir usufruir? Mas existe. Existem pessoas que têm muito e não usufruem de nada. Tem pessoas que têm coisas apenas para tê-las. E isso não faz bem para elas e nem faz bem para o seu próximo. Não tem sentido isso, né? É claro que a gente não leu o capítulo todo, amanhã nós vamos ler a continuidade desse capítulo. E eu quero aproveitar hoje e deixar uma dica literária, porque se você, como sábio, está procurando um sentido para a sua vida, procurando respostas a muitas indagações, procurando acalmar a sua memória e procurando entender toda a sua história, eu convido você a fazer a leitura da obra de um dos maiores pensadores da atualidade, né, que é o Augusto Cury. Essa obra é maravilhosa, Em Busca do Sentido da Vida.
É um romance, sim, um romance, em que ele vai trazendo a narrativa de um professor, o professor Júlio Verne. Esse livro é a continuidade de uma outra obra, que é o Colecionador de Lágrimas. Ele fez o Colecionador de Lágrimas e fez isso na sequência, né? São obras que vão trabalhar a questão histórica, vão trabalhar as questões da inflexão humana. É um livro, gente, muito interessante, porque ele traz ele vai trabalhar com a psicologia, ele vai trabalhar com a psiquiatria, a sociologia, né? Eu diria que é um romance histórico, sociológico e também psiquiátrico. E ele trabalha as tensões da humanidade. Essa obra, por exemplo, esse homem entra numa cápsula do tempo e vai parar na Segunda Guerra Mundial. Ele vai vivenciar, né, as mazelas que que alguns povos, dentre eles, né, principalmente os judeus, sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, e vai entender que muitas coisas aconteceram para que a gente chegasse no hoje. Esse livro é fantástico, você precisa ler. É uma obra necessária, tá? Tem um trechinho nesse livro que eu gosto muito. E você sabe quem é Augusto Cury, né? Muito fácil, dá um Google aí, você vai encontrar inúmeras informações sobre Augusto Cury. E outro autor que eu gosto muito, também já foi ateu, confesso, e a partir da leitura das escrituras se tornou cristão. Quero só ler um trechinho do livro, onde uma pessoa no centro de concentração mandou uma carta. Aí você vai ter que ler, não vou contar a história que não dá tempo. Aqui não é esse o objetivo. Mas olha só. E o professor Júlio Verne está preso e essa pessoa no centro de concentração, lá no concentração, manda para o professor Júlio a seguinte mensagem: Caro Júlio Verne, a maior loucura é viver sem um sentido existencial. Sem sentido, vivemos por viver. A vida não tem brilho, o caos não nos amadurece, a cultura não nos remete à sabedoria. Sem propósito, a mesa, por mais farta que seja, nutre o corpo, mas deixa faminta a alma. Sem propósito, vivemos num campo de concentração mental, ainda que rodeados por jardins. Não tenha medo de morrer em Auschwitz, tenha medo de viver uma existência sem sentido. Assinado Viktor Frankl. É isso. Fica aí a dica, tá? Em Busca do Sentido da Vida, de Augusto Cury, como leitura complementar do capítulo 6, para a gente agradecer melhor a Deus pelo que a gente tem pela vida. Eu te espero aqui amanhã, nesse mesmo horário, para dar continuidade à leitura do capítulo 6. Abraços literários, fique na paz do Senhor.